Sua mente de ponta a ponta. E já estamos de volta aqui no Parlamento de Ponta a Ponta agora com o nosso quadro de toda segunda-feira, aqui o Sua Mente de Ponta a Ponta. Eu e o psicólogo Wagner Costa trazendo muitos assuntos importantes acerca da saúde mental e ele já está comigo aqui. Bom dia, Wagner. Bom dia, Ananda. Como é que você está, Wagner? Como é que foi o final de semana aí para você? Final de semana tranquilo, sempre lendo alguma coisa. Ontem assistindo os jogos de basquete da NBA, as decisões, acompanhando e aprendendo sempre, mas foi tudo bem tranquilo. Por aqui também, fiquei tranquila, né, nesse final de semana, pratiquei aí muito exercício físico, tô saindo do sedentarismo, aí tentando, né, um passo de cada vez aí, mas está tudo certo. E a gente começa, né, esse quadro de hoje aqui, dessa segunda-feira, falando sobre um assunto aí que é sobre culpa, né, o sentimento de culpa. Você já sentiu culpa? Se sentiu culpado alguma vez na vida por alguma coisa que fez ou deixou de fazer? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como é que esse sentimento ele pode afetar a sua vida, paralisar a sua vida? Como ele pode afetar todo um sistema aí para você? Esse é um assunto que poucas vezes as pessoas param para fazer uma reflexão, mas é importantíssimo nós percebermos que esse sentimento de culpa, ele pode estar muito mais presente nas nossas vidas do que nós gostaríamos. É porque o sentimento de culpa é uma emoção negativa que surge quando uma pessoa ou alguém acredita ter feito algo errado ou ter violado suas próprias normas, aquilo que nós chamamos dos valores e expectativas morais. E aí, Ananda, tem um ponto muito sério que muita gente não vive pelas próprias normas, vive pelas normas dos outros, que é aquilo que nós sempre falamos. Tem muita gente que vive muito preocupado com a opinião dos outros. Sim. Ou seja, o que os outros vão pensar a meu respeito. Então, a culpa, ela indica para mim que eu violei alguma norma, alguma regra que eu acho importante, mas que eu não deveria me preocupar muito com a opinião dos outros. É até difícil falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas, elas se importam tanto com essa opinião alheia. O que ela está fazendo? Se eu fazer isso, o pessoal vai comentar. Se eu fazer aquilo, vão falar. Estão me olhando, estão me observando. Tem esse sentimento que o tempo todo pode estar sendo observado. Vão estar me julgando. E aí a pessoa não vive a própria vida, né? Como você bem falou, vive a vida pela régua moral dos outros. Sobre o que o outro está pensando sobre ela. E isso é muito complicado, porque a pessoa não vive mesmo, ela sempre vive ali naquele sentimento, né, nesse sentimento, e fica sempre recuada. Sim, e é interessante perceber que a culpa em si, ela funciona como um indicador. Porque toda vez que eu sinto culpa, isso significa que na minha percepção, né, eu violei algum padrão. E é necessário que eu garanta que no futuro eu não vá fazer aquilo de novo. Mas a maioria das pessoas, elas sentem culpas, mas elas não mudam o seu comportamento. Então, toda vez que eu sinto culpa, eu deveria me perguntar o que foi que eu fiz, o que foi que eu errei, e o que eu devo mudar ou fazer para não cair novamente no mesmo erro. Eu acredito que esse é o grande ponto que todos nós deveríamos pensar, porque senão a culpa, ela vira, como o pessoal diz, um fogo que te consome e que não resolve teu problema.
Sim, e aí a gente fala também que a culpa aí, ela tem diversas ocasiões, né, origens. Ali tem essa situação aí, como você bem falou, também tem quando a gente se arrepende de ter tomado alguma determinada atitude, ter feito isso. Tem a situação também que aparece quando a gente comete um erro e, como você bem falou, a gente precisa reavaliar essa conduta. A culpa, como você trouxe, ela tem esse lado bom que pode te ajudar a mudar, incentivar a pedir perdão por algo que você fez, pelos atos, reatar certos relações, né, sobre isso, né, e também tem outros exemplos que a gente pode dar, que é bastante comum a gente ver pessoas que se sentem culpadas quando passam por alguma situação, vamos dizer assim, de acidente, e quando ela sobrevive àquele acidente e outras pessoas não, e aí ela tem aquele sentimento ali, eu não ajudei quem estava lá, e mesmo assim, né, esse sentimento, ele é triste porque não tem nada que a pessoa poderia ter feito em relação a isso, porém, ela se sente culpada por não ter ajudado outros. E isso daí paralisa a vida de muita gente. Por Sim, isso que muitas vezes, dentro dos estudos psicológicos, é tão importante diferenciar emoções. Porque observa, às vezes, quando eu sinto que eu deveria fazer algo de outra forma, isso não deveria ser culpa, deveria ser arrependimento. Arrependimento é um outro sentimento, é eu ter feito algo e eu pensar assim, olha, isso deveria ter sido feito de outra forma. Quando eu sinto culpa, a culpa ela está muito arraigada a uns conceitos, eu diria assim, religiosos, no sentido de que você não tem jeito. Sabe aquela coisa do pecado original, de uma culpa que você não consegue corrigir? Nós temos muito essa sensação. Então, às vezes, quando as pessoas sentem culpa, elas acham que não tem jeito. Aí elas querem se punir como se a punição fosse purificá-la, fosse transformá-la. E, na verdade, quando eu faço algo de um jeito que poderia ter sido feito de outra maneira, eu deveria trabalhar para mudar isso. Então, observa que tem uma sutileza muito grande aí, que uma coisa é eu violentar um princípio muito valoroso na minha vida. Então, imagina, eu acredito que nós não devemos matar outra pessoa. Mas imagina se numa situação alguém que, sei lá, por uma situação qualquer de desespero, tira a vida de um outro. Isso vai gerar nessa pessoa uma culpa muito grande. Ela sim. tem que se trabalhar muito para conviver com isso. É diferente de eu simplesmente me atrasar para um compromisso, entendeu? Então eu Sim. preciso pesar essas coisas para não ficar misturando culpa com frustração, porque senão eu vou sofrer demais na vida. Sim, é saber ter ali um conhecimento, né? Porque a culpa ela afeta demais a saúde mental, porque ela pode até assumir um controle na sua vida, né? Na vida de quem se sente culpado, porque ele fica revivendo ali, talvez, aqui a razão dele se sentir assim, essa culpa, e aí ele pode desenvolver certos hábitos que não são benéficos, né? São maléficos para ele mesmo, e não conseguir raciocinar sobre esses erros direitos cometidos, e aí fica nesse ciclo, pode agir impulsivamente, né? Nessa tentativa de se sentir melhor, mas ali a culpa ela pode gerar vários sintomas ali em você. Também quem tem certa ansiedade, depressão, também sente mais culpa que outras pessoas, né, Wagner? Sim, sim. E como você coloca, a culpa, ela excessivamente, ela vai te paralisar e chega um ponto que a pessoa começa a analisar tudo na vida procurando o culpado. Então, às vezes, eu tenho um problema e, em vez de pensar na solução do problema, eu quero saber quem é o culpado.
Então, se quebrou um copo, eu não penso assim, esse copo quebrou porque ele estava colocado no lugar errado e eu tenho que ter mais cuidado com isso aqui. Às vezes as pessoas querem saber quem é o culpado. Então, se nós temos um desentendimento, em vez de conversar para saber como resolver aquilo, às vezes as pessoas ficam discutindo de quem é a culpa, se é tua ou minha, entendeu? Sim. E isso faz com que a gente não entre no real motivo daquele desentendimento. E isso é muito importante ser percebido, porque você vai transformando a sua forma de pensar, que chega a um ponto que você tudo analisa por esse foco de culpa, de quem é a culpa. E eu acredito que isso não é muito bom, né? Às vezes, as ideias religiosas, ou pelo menos algumas ideias, eu não sei se é das religiões ou dos religiosos, mas às vezes eu percebo que muita gente analisa a vida por esse olhar da culpa, sempre querendo saber de quem é a culpa. E é por isso que se fala muito, né? Em vez de procurar o culpado, procure qual é a sua responsabilidade nesse evento e faça a sua parte para resolvê-lo. Sim, é importante o que você aí falou sobre assumir responsabilidades. Em lugar desse peso da culpa, procurar o culpado, assuma a responsabilidade, porque a culpa ela pode trazer algo positivo nesse sentido, né? Desde que venha acompanhado com esse aprendizado, desde que você tenha essa responsabilidade em assumir, né, fazer toda essa análise para assumir a responsabilidade e se permitir viver ali, porque como a gente pensa sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo, né, porque pode trazer aí esses traços, né, pode se tornar um hábito, porque como a gente traz esse sentimento, porque assim, como você trouxe aí, quando a gente tem esse sentimento de culpa e não assume a responsabilidade, também tem esse traço de que a gente não tem esse autoconhecimento. A gente sempre traz aqui o autoconhecimento, como muitas pessoas se desviam dessas responsabilidades. Elas sempre tentam achar outro culpado para as ações dela. Por mais que eu fiz algo, a culpa não é minha, a culpa é do outro, sabe? Nunca assumindo essa responsabilidade para si, sempre jogando a culpa no outro, porque é a culpa do outro e nunca é minha. Exatamente. E isso virou um hábito na nossa sociedade. As Sim, pessoas jogam para o outro a culpa do que acontece com elas. Hoje de manhã eu estava refletindo sobre o conceito de Deus, porque muita gente diz que não acredita em Deus, ou sim. se Deus existe, não é bem isso que as pessoas dizem. Mas tem um conceito que as pessoas falam, que elas dizem assim, Deus está dentro de você. Deus é você agindo para resolver as coisas. Então, se eu partir desse princípio de que, de alguma forma, eu sou Deus, eu deveria ser mais proativo na solução dos problemas e não ficar esperando que os outros os resolvessem. E aí nós partimos para um assunto que eu acho que ele é muito importante, que é exatamente o como superar o sentimento de culpa, que tem a ver com o que você estava falando, né? A primeira coisa eu tenho que reconhecer e aceitar, né, que, olha, tem alguma coisa errada, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo a culpa. Então, o primeiro ponto eu diria que é isso. E a partir disso, vem toda uma reflexão sobre as minhas ações. O que eu fiz, como eu fiz, com quem eu fiz, contra quem eu fiz, ou o que eu deixei de fazer. Entende? Observa que, pensando assim, a gente vai ter muito mais responsabilidades, porque eu vou pensar num evento e vou pensar no que eu posso fazer, em vez de pensar que eu devo sofrer como consequência daquilo. É óbvio que todo comportamento tem suas consequências, mas é importante que cada um pense que pode sim, de alguma forma,
eu ia falar que a palavra mitigar o sofrimento ou diminuir o sofrimento a partir de mudança de comportamento. Sim, é importante isso, né? Saber diferenciar certos sentimentos, saber administrar todos esses sentimentos, porque a gente sabe que não é fácil ali, e a gente sempre traz aqui que quando você se sente muito culpado por algo, né? É importante você saber a origem, saber quais sentimentos acarretam ali, em que momentos vem esse sentimento, né? Se isso vai permitir, né, você ter outros pensamentos ali sobre isso. Importante sempre a gente trazer aqui a importância de um psicólogo, né? Você procurar sempre um psicólogo para ter esse equilíbrio, para buscar esse equilíbrio saudável entre assumir a responsabilidade por ações passadas e evitar que a culpa te paralise nesse progresso. Você saber entender, você assumir, você procurar sempre evoluir, né, e não ficar sempre remoendo esses sentimentos dentro de você. Porque isso que você fala, Nanda, é importante, que às vezes as pessoas não conseguem perceber que elas não são perfeitas. Geralmente quem sente muita culpa, eu costumo dizer, né, que se você não sente culpa nenhuma, você está chegando num problema sério, que é uma psicopatia. Depois você atropela todo mundo. Sim. Se você sente culpa demais, isso também é doentio. Então eu preciso aprender uma coisa simples na vida. Eu não sou perfeito, então eu cometo erros. Eu me engano, eu faço bobagens, eu de vez em quando piso no pé dos outros. Eu às vezes faço coisas que quando eu paro para analisar, eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então é assim, eu tenho que aprender com as minhas experiências. Eu não posso cristalizar as coisas e achar que não tem jeito. Não existe nada que não possa ser corrigido. Aí esses dias alguém disse para mim, mas tem coisa que não tem mais jeito. Isso depende de como eu penso, porque a gente sempre vai encontrar uma explicação ou um sistema de crenças para dar sentido às experiências da vida. Sim, sim, a gente sabe, entender, né? Que todo mundo é humano, todo mundo é passível de erro. Você pode cometer algo ali que você não queria. E é sempre importante ter esse autoconhecimento, fazer essa análise de tudo. O importante é sempre a evolução. É você querer também evoluir, você saber, né, o que pode ser melhorado, o que pode ser trabalhado ali para você melhorar, né? Como ser humano, como você bem falou aí, todo mundo erra, todo mundo pode errar. E ninguém é perfeito, né? Ninguém é um cristal ali perfeitinho, mas é algo que pode ser lapidado, melhorado, né? E ter essa ideia sobre si é importante quando você tem essa consciência, porque quando a pessoa não tem essa consciência e pensa que tudo tem que ser perfeito, e aí vem esse sentimento forte e pode atrapalhar demais a sua saúde mental. Sim, e aí você falou uma coisa muito legal, que é essa questão de eu preciso estar em evolução e me lapidar. Quando eu penso nisso, eu me lembro de uma coisa que tem muito a ver com culpa, que é perdão. Se eu não me perdoo, se eu não reconheço que eu sou falho e que eu diga assim, isso aqui é fragilidade minha. E eu posso mudar se eu não acreditar nisso. Se eu não me der essa oportunidade, a minha vida fica muito difícil. E nós já temos muitas dificuldades no dia a dia. Os relacionamentos são difíceis, viver tem sido difícil nos dias atuais. Então, por isso que eu penso muito mais nesse foco de que eu tenho que me perdoar e eu tenho que saber que eu posso reparar um erro. Outro dia alguém disse para mim assim, mas quem cometeu um aborto, isso daí é irreparável. Aí eu parei para pensar sobre isso. Na perspectiva de uma mãe que cometeu um aborto e ela se sente culpada, aquele ato em si é irreparável. Aí, como nós estávamos conversando e tinha um contexto religioso,
Eu Sim. lembrei de uma frase que dizem ser de Jesus, eu admiro muito o conhecimento do Novo Testamento, que diz lá o seguinte, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, pegando essa frase e traduzindo para nós aqui, eu poderia dizer que eu posso corrigir meus erros fazendo coisas certas. Então, se eu cometi um aborto e eu considerava isso irreparável, eu posso salvar a vida de outras pessoas. Eu posso adotar outras pessoas, entendeu? Eu Sim. posso refazer a vida a partir da construção de novas emoções, de novas ações que possam, eu vou usar a palavra compensar àquela anterior. Não querendo dizer que eu possa cometer o erro para depois dizer, eu vou fazer um erro e depois eu vou fazer aqui 3 acertos. Não é disso que eu estou falando. Mas que eu possa reparar através da construção de novos sentimentos. Sim, sim, porque essa questão do perdão, perdoar, e se perdoar não é esquecer o que aconteceu, né? Não é esquecer o erro, mas é aprender com ele, é deixar aí, seguir em frente, é trabalhar novos sentimentos e trabalhar em cima desse erro, né? E não ficar se remoendo, mas seguir em frente, porque uma dessas maiores dificuldades é essa questão do perdão, apenas não se sentir culpado, mas também sentir vergonha, né, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos. Por isso, às vezes, é tão difícil, né, a pessoa se perdoar e conseguir seguir em frente. Sim, você falou aí, e eu lembrei da Brené Brown, quando ela fala da vergonha, que ela diz que a vergonha é o medo de ser descoberto. É assim, eu Sim, sei que tem algo errado em mim e as pessoas vão descobrir. Ora, se eu assumo que eu não sou perfeito, eu não tenho que ter vergonha, porque eu tenho certeza que há algo errado em mim e que eu não deveria esconder isso. Então eu diria, né, se você sente culpa demais, você que está nos ouvindo, e que essa culpa está afetando sua vida, a sua saúde mental e o seu bem-estar, busque apoio de um profissional da saúde mental. Um psicólogo, um terapeuta, ele pode te ajudar a explorar as causas por trás dessa culpa, e te ajudar te ensinando ferramentas para que você aprenda a lidar de forma mais saudável com os erros que você cometeu na vida, porque todos nós certamente cometemos ou iremos cometer erros no nosso futuro, porque nós não somos perfeitos. sim, e essa questão, sempre estar ciente sobre isso, ciente que você não é perfeito, que vai errar, que não vai errar só uma vez, mas vai estar sempre ali, passível a esses erros, mas é importante sempre você aprender, né? Também não ficar batendo sempre na mesma tecla, você procurar sempre evoluir. A gente trouxe aí sobre a questão da culpa, do perdão também, porque o perdão, ele é fundamental nas nossas vidas. Você perdoar os outros, perdoar a si mesmo, porque isso vai deixar não você mais feliz, mas pode também liberar muitos sentimentos, né? Como esses sentimentos reprimidos, deixar esse orgulho de lado e a culpa de lado e buscar evoluir. Não é uma tarefa fácil, não é algo do dia para a noite que você vai conseguir, mas sim um processo ali que você vai todo dia trabalhando, até que você vai chegar em um ponto que é bom para você. Mas como a gente sempre traz aqui, são processos na vida, não é algo do dia para a noite. Sim, é aquilo que a gente sempre fala, e às vezes as pessoas dizem assim, mas você está sendo repetitivo. Sim. Mas é essa a ideia. A repetição faz com que a nossa mente grave as coisas. E não há mudança de uma hora para outra. Há uma construção, há um processo. E sentir culpa também é um processo. Às vezes a pessoa fica repetindo na mente dela que ela não presta, que ela é culpada, que ela é culpada, que ela tem que sofrer. Eu tenho que pensar, beleza, cometi um erro, como é que eu vou corrigir? O que que eu vou fazer para caminhar daqui para frente? Isso é fundamental, porque todos nós somos únicos. E o processo de superar a culpa, ele é diferente para cada pessoa.
Então, novamente eu diria, você que nos ouve, seja gentil com você mesmo, dê tempo ao tempo para se curar e busque apoio quando necessário. Sim, Wagner, olha, muito obrigada por todas as informações que você trouxe aqui no Sua Mente de Ponta a Ponta, a gente falando aí sobre esse sentimento de culpa, como seguir em frente, como se perdoar, como buscar evoluir. Toda segunda-feira aqui a gente trazendo um assunto diferente. Eu espero que, mais uma vez, esse assunto que a gente trouxe aqui tenha chegado aí nos ouvintes, porque chegou, mas que as pessoas agora procurem, né, evoluir, procurem entender a origem da culpa, procurem esse processo da evolução. É isso aí, eu daria assim, diria, um bom dia a todos e que as pessoas reflitam realmente sobre esse tema. E é isso, você acompanhou aqui no Parlamento de Ponta a Ponta, Sua Mente de Ponta a Ponta, eu e o psicólogo Wagner Costa aí, trazendo muitos assuntos importantes para você sobre saúde mental. E agora a gente vai para o intervalo musical e fica agora com a música do Jorge Vecílio, Mona Lisa.